Chegou a hora do nosso encontro. E aí, como tem sido esta semana para você? Tem sentido a presença de Deus? Conta aqui pra gente nos comentários o que Deus tem feito em sua vida. Para nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de 3 folhas sulfites. E aí você pode fazer igual eu aqui, ó. Eu coloquei um número e aí você vai sair rasgando a folha de qualquer jeito, aleatoriamente. E aí depois você vai tentar reconstruir. Ficou bem mais ou menos. Mas essa é a ideia. Aí, a segunda folha, você também vai recortar, mas com alguns recortes a menos e talvez um pouco mais assimétrico. E também vai tentar reconstruir. Vai ficar menos pior, mas ainda assim dá para melhorar. A terceira folha, você vai pegar uma tesoura e aí você vai fazer os cortes exatamente iguais, assimétricos. O meu não tá todos do mesmo tamanho, mas tá assimétrico e ficou bem bonito, quase perfeito. O que você achou? Em cada um dos fracassos que passamos na vida, podemos aprender e cada dia que passa, nos transformamos em pessoas melhores. Se eu digo Apple ou Microsoft, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Com certeza, celulares e computadores. Grandes empresas mundialmente conhecidas, pessoas bem-sucedidas, mas eles falharam no começo. Steve Jobs, o fundador da Apple, não apenas foi um grande empreendedor por causa de suas grandes invenções, mas também por ter se recuperado de um fracasso aparentemente insuperável. Ele foi demitido de sua própria empresa. É isso mesmo, Jobs alcançou o sucesso aos 20 anos, quando a Apple se transformou em um império massivo. Mas quando ele tinha 30 anos, a comissão diretiva decidiu demiti-lo. Sem se deixar intimidar com o fracasso, ele fundou uma nova empresa chamada Next, que eventualmente foi adquirida pela Apple. Assim que voltou para a Apple, ele renovou a imagem da empresa e a fez crescer. A Bíblia registra muitas histórias de fracasso, mas hoje nos concentraremos na história e no testemunho de Pedro. Dentro do contexto da ceia do Senhor, olha o que está escrito em Lucas 22, 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus disse a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas ele, muito seguro de si, disse: Mestre, estou disposto até mesmo a morrer por ti. Quando chegou o momento em que Jesus foi levado como prisioneiro, Pedro estava com algumas pessoas perto de uma fogueira no meio do pátio do sumo sacerdote, que era onde Jesus estava. Eles o reconheceram e disseram que ele havia estado com Jesus, mas Pedro negou pela primeira vez. Mais tarde, novamente lhe perguntaram e ele voltou a negar pela segunda vez. Então, pela terceira vez, eles lhe perguntaram, mas ele negou novamente. Depois disso, o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Ele não aguentou a vergonha nem o fracasso e começou a chorar porque havia negado o seu mestre. O fracasso se torna algo irreversível quando não percebemos que todos falham. Uma das pessoas mais inteligentes, como Steve Jobs, antes de alcançar tudo, fracassou. Ninguém é perfeito. Todos cometem erros. A diferença está em não se render apesar do fracasso. Pedro tinha certeza de tudo, mas falhou. Ele acreditava que jamais negaria a Cristo, mas negou. O que devemos lembrar disso é que não importa quão grande e forte tenha sido nossa queda, Deus sempre restaura. Olha só os versos 61 e 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O que fez a diferença naquele dia na vida de Pedro foi o olhar de Jesus. Ao ver os olhos de Cristo e escutar o galo, ele se lembrou do que Jesus havia dito na ceia. Depois daquele olhar, Pedro chorou amargamente.
As falhas continuarão sendo falhas se não aprendermos com elas. E talvez possamos transformar essas falhas em bênçãos. Aproveite, use essa oportunidade para extrair algo positivo e crescer. Não desperdice. Não permita que os problemas se vão sem tirar proveito para a sua vida. Isso é um desperdício. Aprenda, tire lições, descubra como isso lhe serviu. Lembre-se, quando passar por uma situação semelhante, coloque à prova o que aprendeu. Depois de aprender, deixe-os para trás. Leia comigo João 21, 15 e 18. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O fracasso não é uma desculpa para tentar de novo. Um dos jogos mais famosos e conhecido é o Mario Bros. Quando criança, eu tinha um pequeno console com o qual eu jogava Mario Bros. E sempre que eu perdia, ou queria alcançar um novo recorde, ou simplesmente não estava feliz com o que eu havia feito, havia um botão que dizia Reset. Eu pressionava e tudo recomeçava. Mas dessa vez eu tentava melhorar, porque já tinha o aprendizado da vez anterior. Quando Pedro cometeu esse erro, ele ficou se lamentando? Com certeza não. Ele chorou sim, e faz parte, mas ele se recuperou, conversou com Jesus e foi convidado a guiar as ovelhas de seu mestre. Jesus resetou a vida de Pedro e transformou em um grande líder da igreja primitiva. Não dê ouvidos quando lhe disserem que você é um fracasso. O fracasso é um evento, não é uma pessoa. Cristo é capaz de transformar cada uma de nossas derrotas em vitórias. Aprenda, pressione o botão reset e recomece com todo esse conhecimento. Então, Deus poderá usá-lo para fazer grandes coisas neste mundo. Sabe como você aperta esse botão? É através da oração. Que tal dar uma resetada agora? Senhor meu Deus, precisamos que o Senhor resete a nossa vida. Precisamos de um novo recomeço e esquecer dos nossos fracassos. Assim como Pedro teve uma nova chance, um novo recomeço, apaga também os nossos pecados e nos usa assim como usou a Pedro. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Jetim. Agora, com um novo começo. Te espero amanhã.